As dúvidas são muitas e quem vai ajudar a esclarecer são os infectologistas Alberto Chebabo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Doutora Miriam, quão preocupados devemos ficar com a ameaça do coronavírus? Então, acho que é motivo para preocupação, né, mas não é motivo para pânico. É um vírus desconhecido, ficou-se preocupado como que ia se deslanchar essa epidemia. Mas a gente vai vendo que, na realidade, ele tem se comportado como um quadro gripal comum, né? Assim, o medo é compreensível, mas não há necessidade, nesse momento, de nenhum tipo de pânico. Até porque a maioria de nós provavelmente já teve alguma gripe por coronavírus, né? São 7 tipos de coronavírus, 2 deles provocaram doenças graves. A SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que entre 2002 e 2003 atingiu a China. E a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a partir de 2012. Mas tem aqueles 4 outros que fazem parte daquele grupo de vírus que provocam a gripe comum. O novo coronavírus é o 7º da família. Como é que pega? Pega do jeito que pega a gripe? Então, a gente sabe que a transmissão ela acontece através da gotícula. Então, quando a pessoa tosse ou a pessoa espirra, ela elimina gotículas mesmo de saliva no ar e que podem contaminar uma pessoa que passe até 1-2 metros de distância. Não pega pela pele. Não pega pela contato pele. com a mucosa. Por isso que é importante higienizar as mãos. O nariz e os olhos. Exato. Ou seja, mantenha as mãos longe do rosto. Mantenha a mão longe do rosto e as mãos limpas. Agora, geralmente, esses lugares mais comuns para você tocar e que está contaminado são assim, teclado, caixa eletrônico, maçaneta, máquina de cartão, maçaneta, corrimão e o celular, que hoje é praticamente uma extensão do corpo de todo mundo. Quem está sempre com o celular na mão. Se você não respeitar esses momentos de higienização das mãos e tocar o seu celular depois que você tocou uma superfície contaminada, ele vai se tornar contaminado. Então é bom a gente ter o hábito de higienizar o celular, pelo menos uma vez ao dia, eu acredito, né? Nesta semana, o Brasil começou a ficar familiarizado com uma expressão diferente, que é a etiqueta respiratória. Como se comporta alguém que está tossindo, que está espirrando? Qual é a maneira certa de fazer isso, protegendo os outros, impedindo que essas gotículas, então, se espalhem pelo ambiente? Uma das formas ao tossir ou espirrar, sempre colocar um antiparo na frente da boca. Ou seja, o braço, né? Porque essa região é uma região que a gente toca muito pouco, então o risco de disseminação aqui pelo braço é muito pequeno, diferente das mãos. Ou mesmo um lenço de papel. Ou seja, usou lenço de papel, tossiu, espirrou, amassa, jogou fora e lava a mão. E higieniza as mãos, perfeito. Esse conceito de etiqueta respiratória é muito difundido na Ásia, onde também se usa muito máscara. Então a gente não tem evidência de que você usar a máscara de forma indiscriminada controle a epidemia, né? Nenhum tipo de epidemia. E a gente tem que lembrar também que os recursos eles estão escassos, então se a gente sair usando máscara em situação em que ela não está indicada, ela vai faltar para aquelas situações em que ela está indicada. Ou seja, a máscara é para proteger os outros. Exatamente. Do seu contágio. Exatamente. O senhor tem as máscaras aí? Tem uma máscara aqui, então essa é uma das máscaras, né? Você vai colocar ela na frente do rosto, ela vai impedir que você elimine essas gotículas no ambiente. Normalmente, entre 2 a 4 horas, essa máscara satura. E aí ela perde a função dela, ela tem que ser trocada. Nós brasileiros, nós somos assim bastante afetuosos, né? A gente abraça, beija, dá a mão. A gente deve continuar fazendo isso ou em tempos de perigo de transmissão a gente deve mudar o comportamento? Porque na China, eles nem se tocam para se cumprimentar e virou epidemia, né? A gente não está tendo transmissão na comunidade desse vírus ainda. Mas seria interessante, na época de epidemia, a gente está tendo um número grande de casos de influenza já no Brasil, a gente ter por hábito evitar tantos contatos físicos assim, como forma de minimizar a transmissão de vírus respiratórios, né? Quem está doente, quem está sintomático, esse sim deve evitar beijar, até cumprimentar, dar a mão, avisar antes, olha, eu estou gripado, ou estou resfriado e tal, e evitar esse contato. Daqui até o começo do inverno, a gente vai ter muito mais informações também sobre como se tratar, que remédios podem funcionar melhor procedimento de tratamento.
E além do tempo para o país se preparar, né? Porque esse novo coronavírus é o mais contagioso da família. Para chegar a 1.000 casos, precisou de apenas 48 dias. O SARS levou mais de 4 meses para chegar a 1.000 casos. E o MERS chegou a essa marca só depois de 2 anos e meio. Mas o MERS foi muito mais perigoso, matou 38% dos infectados. 17 vítimas fatais em cada grupo de 50. O SARS matou 9,8% dos infectados. Em média, 5 em cada 50. O novo vírus é menos letal. Até agora, morreram 3,4% dos que pegaram a doença. Menos de 2 pessoas a cada 50. O Dr. Drauzio Varella analisou esses números. Se você analisar o que está acontecendo em outros países, vai concluir que muitos brasileiros serão infectados. Mas 80% a 90% terão um quadro banal, igual ao dos resfriados comuns. Na China não morreu nenhuma criança com menos de 10 anos. Na faixa de 10 a 40 anos, houve 2 mortes para cada 1.000 infectados. A mortalidade foi mais alta na população com mais de 80 anos. Aí chegou até perto de 15%. A doença é mais grave naqueles com o sistema imunológico debilitado pela idade avançada, por doenças crônicas ou com os pulmões afetados pelo maldito cigarro. Essa semana o corona chegou ao Brasil e por onde a gente previa que ele chegasse. São Paulo, a maior metrópole, a mais conectada com o mundo e com o resto do país. O primeiro caso foi confirmado na quarta-feira. O segundo, ontem. Os 2 pacientes estiveram na Itália e se tratam em suas casas, acompanhados por profissionais de saúde. Eles têm sintomas leves e passam bem. Na quinta-feira, eu conversei com o Dr. Davi Wippe, que coordena o comitê criado para enfrentar a situação em São Paulo. Quem sentir sintoma, vai para o hospital? Tossiu, tem febre, vai para casa. Repouso, boa alimentação, boa hidratação, fica lá quietinho. Quando que você procura o serviço de saúde? Você tem um desconforto respiratório, teu fôlego encurta, febre, perdurou mais do que 48 horas. A febre foi e depois voltou. Então, com esse perfil, você deve procurar o sistema de saúde. Então, realmente, o isolamento domiciliar, que é quando o paciente está bem, não tem critérios clínicos para ser internado, e ele é orientado a ficar em casa esperando aquele período de infectividade passar quietinho lá em casa, essa estratégia ela é melhor para conter a epidemia. A gente vai desenvolver uma imunidade contra esse coronavírus, mesmo sem vacina? Sim. Bom, imunidade com certeza, né? Então essa imunidade ela pode ser duradoura, a ponto de permitir que eu não tenha mais a doença, ou pode simplesmente modificar a característica dessa doença. Ela fica, se uma pessoa que já teve coronavírus vai ter de novo, mas doença mais leve, né? O organismo de alguma forma aprende a lidar com ele. Exatamente. Muito obrigada. A gente ainda não sabe se essa epidemia vai realmente chegar ao Brasil e qual é a gravidade que ela vai ter. 2 coisas são importantes. Uma delas é não comece a estocar coisas, máscaras, álcool gel, tem apenas o necessário para o seu uso. Porque se você estoca em casa, pode faltar para quem realmente está precisando. A outra coisa é que uma epidemia já chegou ao Brasil e ela é a epidemia das fake news. Olha essa daqui. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus. Tem a dó, né? Prevenção do coronavírus é do jeito clássico, né? Não espirrar, não tossir na cara dos outros, lavar a mão o tempo todo, coisas que você já sabe. E aqui tem um que diz que para você combater o coronavírus, uísque com mel. Quem gosta de beber acha qualquer desculpa para continuar enchendo a cara, né? Procure sites confiáveis quando você tiver qualquer dúvida em relação ao coronavírus. Procure o nosso G1 ou procure o site do Ministério da Saúde. O Ministério tem sido impecável no combate